As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Você parou para pensar em como nos comunicamos através da internet? As redes sociais e aplicativos em dispositivos móveis, como o WhatsApp, encurtaram distâncias, mas ao mesmo tempo são os protagonistas de uma nova era das comunicações. É possível fazer uma análise da personalidade do indivíduo e de uma comunidade através das redes sociais? Quais são as prováveis mudanças na comunicação da humanidade a partir de agora? É o que vamos desvendar no Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei o psicólogo Leonardo Goldberg, mestre em Educação, Arte e História da Cultura, pesquisador do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP. Tudo bem, Leonardo? Tudo Seja bem, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Obrigada pela presença. E do outro lado da bancada do Mentalistas, o professor Eric Messa, coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP. Tudo bem, professor Messa? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Obrigada pela presença. Bom, é um assunto que eu tenho certeza que vai gerar muita polêmica, mas antes da gente se aprofundar mais sobre as questões mentais, queria explorar um pouco mais essa área da comunicação em mídias digitais. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer, hein, professor? Olha, eu acho que a gente vive um momento bastante especial, né? Porque se a gente for olhar para a história da revolução, do surgimento dos meios de comunicação, pensando especialmente, acho que nos meios de comunicação abertos eu digo que a informação é acessível de certa maneira para qualquer pessoa, né? Diferente do telefone, por exemplo, né? Que é uma comunicação mais restrita entre duas pessoas ou poucas pessoas. Mas pensando os que são abertos, então, o meio digital é o primeiro que contém aí duas características importantes que são, ele é um meio de comunicação bidirecional, então você permite essa interatividade dentro do próprio meio, né? Não depende de outro tipo de comunicação para ocorrer essa interatividade, como acontece no rádio, por exemplo, é necessário usar um outro meio para que o feedback aconteça, né? E outra característica é a possibilidade da organização em rede, assim. Então, é um primeiro meio de comunicação em que a comunicação não é centralizada. A dinâmica de distribuição de informação é em rede e descentralizada. Então, essa organização em rede, junto com um meio bidirecional, ela traz uma novidade muito grande para dentro dos processos de comunicação que a gente conhecia e acredito que é o ponto de origem para toda essa revolução que a gente está vendo dentro da comunicação de um modo geral. No meu ponto de vista, acredito que a gente está vivendo, então, um momento bastante importante de uma primeira fase de entendimento desse meio, né? Onde a gente abriu oportunidade para pessoas que não tinham acesso a canais de comunicação, agora elas têm voz, mas ao mesmo tempo nós ainda não sabemos lidar necessariamente com isso, né? Eu penso que, assim como aconteceu com a televisão, dependeu de alguns anos para a gente ganhar certa maturidade em relação a esse meio e principalmente um olhar crítico sobre ela, a gente está nesse processo com redes sociais, por exemplo. A gente vive aí um momento em que acho que a sociedade anda muito deslumbrada em relação a esse meio e muito ingênua e imatura no uso dela. A gente precisa aí de um tempo ainda para ganhar um olhar crítico maior em relação a ele. Eu queria destacar alguns pontos, né, Leonardo, dessa fala do professor Eric. As pessoas agora têm voz diante, né, dessa ferramenta de comunicação no mundo digital. E, ao mesmo tempo, a sociedade deslumbrada, ingênua e imatura, acredito que na gerência dessas... E todo mundo quer expressar suas opiniões, ou até mesmo tem vontade de expressar, né? Eu queria que você desse uma avaliação do ponto de vista psíquico ou psicológico dessa comunicação em tempos de internet, né? Essa comunicação, ela corresponde a uma determinada demanda, né? De uma parcela que realmente não tinha escoamento para voz, para poder criar, inclusive, outros tipos de canais de comunicação dentro das redes sociais. Isso muda muito no sentido da intensidade, né?
Se a escrita, eu sempre lembro que a escrita nasce pela ausência do outro, né? Você só escreve se o interlocutor não está lá. Não tem sentido você escrever se o outro está presente. Eu acho muito interessante porque nas redes sociais você tem escrita e presença ao mesmo tempo, né? E isso é algo revolucionário, porque aumenta em muito uma oferta de presença, quer dizer, o outro está lá permanentemente. Você tem acesso a se o outro está offline, se o outro está online, você consegue editar a tua comunicação em tempo real, né? Quase sincrônico em relação ao interlocutor. Isso, em termos psíquicos, se transforma em relação à intensidade, porque um outro presente permanentemente cria aí uma aura muito complicada, né? Uma situação complicada você quer dizer na maneira em que a pessoa expressa uma opinião e de que maneira essa opinião é percebida pelo indivíduo que lê essa opinião. Isso. E mais do que isso, enquanto ela vai expressando a opinião, ela pode editar essa opinião. Então fica num jogo de presença e ausência em relação ao outro que é numa intensidade absoluta. Eu fico imaginando no sofrimento, a gente poderia dar vários exemplos de uma situação como essa, né? O sofrimento desse indivíduo. E eu acho que para colaborar com esse pensamento, as redes sociais em particular, então acho que aí também é importante fazer uma separação. O meio digital todo não se resume só às plataformas de redes sociais, né? Mas as redes sociais, da forma como a gente utiliza hoje, então também essa questão, não sei se ainda é uma falta um pouco de um olhar crítico maior, com uma construção melhor de uma relação com elas. Mas do jeito que a gente utiliza hoje, os jovens, as redes sociais como um todo, mas acho que nós todos, não só os jovens, em relação a principalmente redes fechadas como o WhatsApp, de uma forma a construir uma comunicação que é fluida e infinita. Como assim? Porque você inicia uma conversa com alguém que praticamente nunca termina. Né? Num telefone, ele tem começo, meio e fim. Né? Você liga para a pessoa, conversa com ela. Pode durar 4 horas a conversa, mas em algum momento você encerra essa conversa, então tchau, até amanhã. O WhatsApp, cada vez mais, isso está desaparecendo praticamente. Para as pessoas que são próximas, você inicia uma conversa que ela rende o dia inteiro, né? Você faz as suas pausas na conversa, porque quando você tem que focar no trabalho, quando você vai almoçar, mas você logo volta e responde, outro ao longo do dia. E muitas pessoas, principalmente quando a gente está pensando assim, né, nas pessoas próximas do seu convívio, você nem fala tchau, você vai dormir. E de manhã, a hora que acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular e continuar respondendo as mensagens do WhatsApp. Isso, né? É muito interessante. Então, essa questão da intensidade que você estava falando, né? Então, você fica com essa conexão interminável. Em que momento que a gente desconecta das pessoas? Não estou falando da tecnologia. Em que momento você olha para si, né? Em que momento você se desliga um pouco dessas coisas? Ou o inverso disso, quanto que a gente não está excessivamente conectado à disposição das pessoas? O que a professora acabou de falar é muito interessante no sentido da tecnologia corresponder a uma demanda de angústia, né? Porque sempre dar tchau para uma pessoa no meio de uma conversa informal é algo da ordem de deixar ir. É sempre alguma coisa bem angustiante. E a tecnologia aí serve como uma prótese mesmo, que pretensamente, e aí eu vou sublinhar o pretensamente, ela aplaca essa angústia do término. E do término de qualquer relação que pode ser efêmera, que pode não ser, mas que pode terminar. Quer dizer, uma conversa termina. E é muito rico essa ilustração, porque a gente pode estar construindo uma sociedade que não sabe encerrar as coisas, não terminar, trabalhar essa angústia, né? E aí que, inclusive, eu faço uma pesquisa sobre as pessoas que morrem e os perfis continuam nos websites e redes sociais. Então, me parece que isso vai
no mesmo sentido de não conseguir lidar com qualquer encerramento. Ainda queria ficar um pouquinho mais no WhatsApp, quero saber da pesquisa do Leonardo, ainda explorar mais as redes sociais, mas vamos ficar no WhatsApp ainda, porque acho que rende bastante coisa, né? Essa coisa de você não ter um término da conversa. Eu vou dar um depoimento meu, e quero um depoimento pessoal, porque vocês dois têm um WhatsApp, vocês usam? Sim. Ok, então estamos em 3 pessoas aqui no Mentalistas que usam o WhatsApp e que podem trazer... E que não somos únicos não somos os únicos usuários de WhatsApp no Brasil. Ou pelo menos eu arrisco, eu desafio um ouvinte do Mentalistas a me escrever, quem quiser pode me escrever. Olha, não tenho WhatsApp, mas acho mais difícil. Facebook alguns não tem, mas o WhatsApp é muito difícil, né? Exato. Talvez pelo fato de você poder se comunicar como se fosse um telefone mesmo. Algo que ninguém mais faz hoje em dia, de fazer uma ligação ou receber uma ligação. No meu caso, eu sinto uma estranheza quando alguém me liga no celular. Para mim já é um sentimento de angústia, Leonardo. Eu recebo a ligação e falo, puxa, alguém está me ligando. Por que não manda mensagem no WhatsApp? Sem querer, nos últimos meses, isso eu fui introjetando esse sentimento e não, é difícil agora. E o nosso processo de evolução do uso dos meios de comunicação passa por isso, né? Por isso que eu digo que acho interessante muito o momento que a gente vive, porque é o momento que a gente consegue identificar essas coisas. Então, por exemplo, não faz mais sentido também para muitas pessoas, é difícil entender por que será que eu ainda tenho um número de telefone fixo em casa. Isso, eu, por exemplo, já não tenho mais. Exato, e outras têm e não toca mais, né? Então, por que ele resiste ali ainda, né? Ou aquele outro discurso para o outro meio, né? Por que eu ainda tenho uma assinatura de TV a cabo, se cada vez mais eu estou utilizando plataformas on demand, né? Para que caminho eu vou? Ou esse que você está falando, né? O celular, que chama celular, porque era um aparelho de voz, né? Hoje cada vez menos, né? Ele se tornou um computador inteiro, né? Praticamente com várias possibilidades de comunicação. E isso, assim, acho que aqui e vale fazer esse parênteses. Em alguns países, né? O Brasil é um deles. O WhatsApp é o aplicativo de comunicação fechada mais utilizado. Mas em outros lugares não é. Então, de fato, tem lugares no mundo em que a pessoa não conhece o WhatsApp e não utiliza o WhatsApp. Eu fico pensando o quanto do perfil do brasileiro pode justificar tamanho uso de WhatsApp. Mas ainda eu queria saber do Leonardo, ainda sobre essa angústia de WhatsApp. No WhatsApp você interage com pessoas muito diferentes umas das outras, né? Então, aquelas pessoas que, por exemplo, escrevem todo o recado que ela precisa passar numa única caixinha, então ela escreve 3, 4 frases e aperta o Enter lá, o que seja, o envio. E tem aquelas pessoas que fazem quebras, inclusive quebra das frases, né? Oi, aí manda a mensagem. Tudo bem, fulana? Manda mensagem. Gostaria de tirar uma dúvida. Outra mensagem. E aí vai picotando e isso vai dando alertas e tudo mais. São pessoas diferentes no mesmo aparelho lidando com você, né? Como é que é para o indivíduo lidar com tantas pessoas de jeitos diferentes? Isso não causa uma irritabilidade também? E quando que a gente pode pensar num esgotamento do uso desse tipo de ferramenta, né? Queria um parecer seu. Sempre que existe uma comunicação que é com a presença do outro, com a fala, existe um certo contrato de não agressividade, principalmente se já existe estabelecido um laço social com esse outro. Quando você diz contrato, o que exatamente? O tom da voz, aí às vezes o significado da palavra se esvazia até, não importa o que a pessoa diz, importa quem é a pessoa que está dizendo. Tá. No WhatsApp ou em qualquer meio em que a palavra é escrita, e é uma palavra escrita que seria falada, ela pode ser demasiadamente ditada. E isso muda completamente a forma de comunicação. Porque você acabou de dar um exemplo, e a gente conhece outros exemplos. Por exemplo, a pessoa que fica escrevendo e para de escrever. E escreve e para de escrever por horas, quer dizer, está editando o que ela falaria. Isso corresponde realmente a um excesso de controle sobre a própria fala. E a comunicação humana, ela exige um equívoco. Cada vez que a gente fala uma palavra, cada vez que uma palavra é dita, existe um hiato entre o que a gente queria dizer e o que a gente fala. Quando a palavra é escrita e ela tem um destinatário lá, e essa palavra deveria ser falada,
as camadas de edição são muito maiores. Então a gente pode estar caminhando, é difícil dar esse tipo de diagnóstico, quer dizer, como o professor estava falando, a gente acompanha essas mudanças de tecnologia numa velocidade extrema, então é difícil preceder exatamente o que vai acontecer e o que está acontecendo. Só que a gente pode estar caminhando aí para um sonho de uma relação de comunicação unívoca, quer dizer, sem nenhum equívoco. Uma palavra quer dizer só uma e uma única coisa. Isso é complicado. Essa questão do hiato, eu fiquei pensando, né? Trazendo mais exemplos, que eu acho que os exemplos são riquíssimos para o debate, né? A pessoa tá lá, o professor Eric manda uma mensagem para mim. Oi, Camila, tudo bem? E segue digitando depois. Aí o WhatsApp ainda, para acrescentar um elemento mais angustiante, coloca a palavra digitando 3 pontinhos. É isso. E eu fico esperando. Só que a resposta nunca vem, o professor Eric não me responde. E responde no dia seguinte, depois que ele acordou. E depois todas as suas conclusões possíveis de por que será que ele não responde, né? Que são infinitas, né? Essa especulação também existe. Se a gente for pensar num enquadre aí, psicanalítico em relação a uma possível estrutura de alguém mais neurótico obsessível, isso é uma angústia de um tamanho interminável, porque a pessoa realmente quer preceder o que o outro vai falar, quer saber para poder dar uma resposta e fica aquilo aberto, o signo aberto. Olha, a pessoa está digitando. Isso é muito angustiante. Quando você fala essa questão de um traço de personalidade ou de um indivíduo que pode ser, né, neurótico e tudo mais, tem como a gente traduzir um pouco isso mais aqui para o ouvinte? Significa um indivíduo que funciona como? De que maneira? Por exemplo, uma pessoa um pouquinho mais controladora. Uma pessoa um pouquinho mais controladora que recebe uma mensagem sem um significado muito fechado. Completamente aberto e ainda mais com o fato da pessoa estar escrevendo e não dizer nada. Isso para alguém que é controlador é algo extremamente desastroso. E talvez aí colocar aí a questão também dos ruídos, né? Todo processo de comunicação é suscetível e obrigatoriamente, né? Quem estuda a área de comunicação sabe disso, assim, qualquer processo de comunicação, mesmo que seja através da fala, existe a interferência dos ruídos. Então, só que acho que também vale isso, né? Como se fosse uma tradução aqui para o ouvinte do Mentalistas. Sim. Quando a gente fala de comunicação, então você tem o emissor dessa mensagem, que é a pessoa que fala, escreve, ele como se ele disparasse informação, e o receptor dessa mensagem, que é o ouvinte, o leitor, quem vai perceber. O ruído na comunicação seria o quê, então, professor? Por exemplo? E acho que vale acrescentar aí, no meio desse processo tem o canal. Isso. Então, no nosso exemplo é o WhatsApp, né? Aqui, o meio exemplo, digital, o rádio, exato. E por aí vai. E dentro desse processo a gente tem que considerar os possíveis ruídos da comunicação, né? Que são intermináveis, né? O ruído, às vezes, é a própria linguagem. Se a gente fala línguas diferentes, acontece um ruído aí de comunicação, um não entendimento. A gente fala a mesma língua, mas eu entendo gírias de uma forma que você não compreende, então houve um ruído na comunicação, né? A dificuldade da argumentação daquela pessoa, ela é muito técnica, ela utiliza termos complicados, científicos, então o outro lado também vai sentir dificuldade da compreensão, se não tiver esse mesmo nível de repertório. Se a gente olhar em particular de novo para o WhatsApp ou plataformas de redes sociais, fazendo uma conexão com o discurso do Leonardo, excesso de velocidade é um ruído na comunicação, né? E a gente vive isso dentro das redes sociais. Você tem que ser rápido, ágil na colocação das suas ideias, seja no WhatsApp, seja num post do Facebook, né? Isso às vezes exige aí um encurtamento muito grande, você sintetizar demais aquela mensagem que você quer passar, que causa um efeito de um ruído que pode causar uma falha de comunicação. A pessoa pode interpretar de outra forma. Acrescento aí a falta do contexto também. Plataformas sociais muitas vezes não permitem a contextualização daquilo que você está falando. Ela vem completamente desconexa, inclusive feed de notícias é isso. Assim, muitas pessoas falando, passando na sua timeline, mas cada uma está falando de uma coisa, está falando de um momento e está em uma situação. E você às vezes não percebe isso, né? E é um exemplo prático aqui. Se eu estou no WhatsApp com o Leonardo,
falando com ele. E aí voltando para aquela situação. E aí a gente está numa velocidade de uma dinâmica, eu estou falando, ele está respondendo, eu estou falando, ele está respondendo. Só que aí a Camila chega, me interfere aqui, eu deixo o celular de lado, começo a falar com ela, e o Leonardo fica lá no Eric digitando e parou de responder. E aí volta para aquela situação, por que será que o Eric não está me respondendo mais? Ele não sabe que eu fui interferido por alguém, né? E que logo eu vou voltar a responder, né? Ele pode lá estar imaginando 1000 coisas. E isso acontece todo dia, toda hora. Deve estar acontecendo nesse exato momento, inclusive, que a gente está fazendo esse programa aqui. Fica a dica. Hoje eu vou trazer 2 dicas para você ouvinte aqui do Mentalistas, já que a gente está falando sobre comunicação e tecnologia. Bom, a primeira delas é a série chamada Black Mirror, que está disponível na Netflix. Ela fala sobre a forma como a sociedade lida com a tecnologia e faz previsões sombrias sobre como possíveis tecnologias futuras vão impactar a toda a sociedade. A outra dica aqui do Mentalistas é a música que você ouve ao fundo, Technologic, da dupla francesa Daft Punk, do álbum Human After All. Foi lançada em 2005, faz bastante tempo, mais de 10 anos, mas a letra ainda é bastante atual. Daft Punk, aliás, uma das minhas duplas preferidas. Prazer em trazer essa dica aqui no Mentalistas, já que estamos falando sobre o futuro das comunicações e a tecnologia e como a gente se comporta diante delas. Nossa dica de hoje. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Estou recebendo no Mentalistas de hoje o professor Eric Messa, coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAAP, e o psicólogo Leonardo Goldberg, mestre em Educação, Arte e História da Cultura, e também pesquisador do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP. E Leonardo, você falou no comecinho do programa que você desenvolveu uma pesquisa em redes sociais envolvendo as pessoas que já morreram. Você pode contar um pouquinho mais desse trabalho pra gente? Eu tô em fase de término dessa pesquisa, mas trabalhando sobre o processo de luto em relação aos perfis dos usuários falecidos que continuam inclusive interagindo com os vivos. Existem várias possíveis interpretações desse fenômeno, principalmente em relação ao aplacamento de um luto. Eu lido com mães que continuam os perfis de filhos, filhos que continuam os perfis dos pais, além, é claro, da programação automática, que, por exemplo, faz com que um perfil de um falecido possa se apresentar como uma nova amizade para você. É mesmo? Isso é possível? Então, quando a pessoa morre e ela tem um perfil, vamos supor, no Facebook, o Facebook oferece ela como uma possibilidade de amizade? Sim. Como uma possibilidade de amizade. E nos Estados Unidos o pessoal se incomodava mais porque lá existia um programa do Facebook que era de reconexão. Ou seja, um amigo com o qual você não falava faz muito tempo, o Facebook sugeria que você deveria conversar com ele. Então muitos desses perfis eram falecidos e as pessoas se incomodavam. Agora a saída do Facebook foi criar uma alternativa. Quer dizer, você pode avisar o Facebook que a pessoa faleceu e eles vão cristalizar o perfil. Que significaria isso? O perfil não pode mais receber nem enviar mensagens e o perfil também não pode mais ser atualizado. Ou seja, vira um memorial, algo não interativo. Grande parte, na verdade a maioria dos entrevistados, das pessoas com as quais eu realizei a pesquisa, não transformaram os perfis em memoriais. Mais do que isso, as pessoas que respondem e pensam na própria morte não desejariam transformar os próprios Facebooks em memoriais. Puxa, muito curioso, não é? Como eu digo, estamos vivendo uma primeira fase de relacionamento com isso, né? Então, as primeiras plataformas sociais não tinham nem imaginado esse momento, né? O que fazer com os perfis de pessoas que já faleceram. Nem o Zuckerberg, se bobear, tinha pensado nisso. Exatamente, né? Então, Orkut não tinha nenhuma ferramenta em relação a isso, né? E isso é um fenômeno que vai surgindo e outros surgirão que a gente não faz ideia. Então, já faz alguns anos em que aparece essa questão e que é um movimento nosso, né? Não é da plataforma, foi dos próprios usuários. Percebeu-se que
a pessoa que falecia, logo em seguida, os usuários, os colegas, os amigos dessas pessoas começavam a deixar mensagens para o falecido, posts de despedida. Acho que uma forma, Leonardo pode trabalhar melhor essa questão, mas eu penso como é uma forma de lidar com o luto, com o processo de luto, usando a tecnologia. O que você diz dessa maneira de lidar com o luto, né? Porque a gente sabe, na psicologia a gente tem alguns tipos de luto, né? O luto mais saudável, aquele que é mais complicado. Pela experiência que você está tendo, o que você acha, Leonardo? Em geral, a gente pensa no mais saudável em relação à pessoa que deixa o morto ir. Para aqueles os amigos que estão usando para se despedir, né? Isso, é uma forma de construir no geral, essa... se a gente fosse fazer duas grandes categorias, e o luto um pouco mais complicado é quando a pessoa incorpora lá traços do morto, ou tenta continuar algumas atividades do morto e não deixa ir. Que tem uma questão, tem os amigos que deixam a mensagem de despedida. Mas tem o outro lado, tem o familiar, que no caso do Facebook, por exemplo, aí voltando para a questão, aí a plataforma hoje já incorporou essa questão dentro dela e tem lá nas configurações uma área onde você, o próprio usuário, diz: quando você falecer, quem vai ser o seu herdeiro desta conta? Uau. E esse herdeiro você já deixa pré-determinado se esse herdeiro vai encerrar esta conta. Então, meu desejo é, né, quando eu falecer, que o meu Facebook esteja deletado, ou que este herdeiro tenha a possibilidade de continuar publicando coisas, né? Mas aí vai saber o que esse herdeiro vai escrever. Exato, e aí é onde que o Leonardo está colocando. E esse herdeiro, como é que ele fica a cabeça dele com essa questão de que meu filho se foi e agora o Facebook dele ficou aqui, eu vou revivê-lo nesse Facebook e vou começar a postar e vou começar a construir amizades com outras pessoas fingindo que eu sou... Eu brinco muito que a gente vive um momento no qual aquele conto do Jorge Amado, Quincas Berro d'Água, ele acontece de fato, né? Para o ouvinte que não conhece o conto, um amigo de um grupo, de uma turma falece, eles pegam esse amigo, continuam andando com o cadáver e saem numa noite de bebedeira fazendo o cadáver interagir com as pessoas. Ou seja, para o meio social, eles não sabiam exatamente se estava vivo ou se estava morto. É um conto muito bonito do Jorge Amado. Bom, bem análogo ao que acontece nas redes sociais. Principalmente quando é uma morte desse tipo, uma morte anacrônica, uma coisa dos pais perderem os filhos. Eles continuarem a interagir com os amigos. Isso é um fenômeno bem mais tensionado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os pesquisadores que trabalham com o tema lá não encontram esse tipo de atividade com a frequência que tem aqui. Então, é um fenômeno mesmo, é um fenômeno social. Isso tem as suas implicações, que a gente vai ter que lidar com elas alguma hora ou não. Professor Eric, a gente observa o surgimento de redes sociais a todo instante, né? E se bobear, enquanto a gente está falando aqui, tem gente criando redes sociais pelo mundo afora dos mais diversos tipos. Então você tem o Facebook, que é basicamente ali uma coisa mais familiar, uma coisa íntima, né? Tem aqueles mais profissionais, a gente pode citar o LinkedIn, que existe plataforma para você colocar seu currículo lá, e tem outros aplicativos de encontros, então, de dating, né? Que você pode encontrar uma pessoa que você gosta e tudo mais. Eu fico pensando nas bolhas que a gente tem, né, nesse mundo digital, e se seria possível acabar com as bolhas desse mundo digital e mesmo apesar de tudo que já existe e está sendo inventado, um outro caminho surja, né, para essa interação social. Qual que é a avaliação que você pode fazer para a gente? A priori, vale considerar, e talvez aí o Leonardo seja o melhor para responder isso, que essas bolhas fazem parte do comportamento humano, independente da tecnologia. A gente naturalmente se move para a nossa bolha, saindo do mundo da tecnologia, indo para, sei lá, para a organização das pessoas numa cidade, né? Os bairros se dividem assim, né? Em bolhas de classes sociais. E quando essas bolhas se aproximam demais, a gente vê os conflitos, né? Aqui em São Paulo, no Morumbi, é um exemplo claro disso, né? Lá tem muito conflito, violência. Eu culpo, em parte, essa proximidade dessas bolhas sociais, né? Aí, de novo, chega o meio digital e as plataformas de redes sociais para intensificar a característica que é nossa, do humano.
intensificar num ponto, inclusive, que eu acho que aí a gente precisa lembrar que as redes sociais dos últimos anos trabalham de uma forma diferente das primeiras que surgiram. As primeiras que surgiam publicavam indistintivamente tudo o que o usuário colocasse ali na sua rede, né? As redes de hoje, o Facebook, o Instagram são os melhores exemplos. Elas filtram, selecionam, dão relevância para cada uma das publicações que a gente faz, né? E aí então a gente tem um personagem novo que é esse algoritmo que faz todo esse filtro. E ele, eu acho que é outro elemento extremamente importante para estimular essas bolhas. E tem um algoritmo, mas tem uma manipulação de uma pessoa que realiza esse algoritmo, né? É interessante, eu acho que o professor Eric com certeza tem melhor conhecimento das últimas pesquisas do que eu, porque alguns anos atrás os engenheiros do Facebook, eles trabalhavam com essa promessa de transpor um pouco essas ilhas discursivas, quer dizer, criar grupos mais heterogêneos. As últimas pesquisas, elas apontam exatamente o contrário, né? Que o algoritmo estimulou as bolhas discursivas, e isso é um fenômeno preocupante. Estamos todos nesse processo de tentar evitar essa polaridade, essa intolerância que vem dessas bolhas, né? Mas eu não acho que a gente chegou, né, numa solução adequada. O algoritmo hoje do Facebook, por exemplo, tenta, de maneiras diferentes, elencar, dar mais relevância para aqueles posts que de fato vão ser de interesse das pessoas, né? E claro, acho que precisa fazer um parênteses assim, do interesse das pessoas e interesse do Facebook, né? Então, do Facebook, por exemplo, se você faz um post em que você põe um link para uma notícia que sai para fora do Facebook, né? Então, uma notícia de um jornal, uma notícia ou um vídeo do YouTube, ele vai desprestigiar esse seu post. Ele não vai aparecer para todas as pessoas que você tem conexão. Agora, se esse vídeo, mesmo vídeo, você subir ele dentro do Facebook, você vai perceber que ele vai ter mais alcance do que tinha o que era um link no YouTube, por exemplo. Ou seja, no Facebook nada por acaso. Uma coisa interessante que eu observo também, Leonardo, o Facebook, a gente está usando o Facebook, mas enfim, então, tem outras plataformas, mas eu vou usar o Face. Ele usa de alguns recursos que a gente pode chamar de como se fossem recursos emotivos, né? Para sensibilizar aquele usuário. Por exemplo, há um ano você estava fazendo tal coisa. Aí coloca a foto de um aniversário de uma pessoa. E aí força esse indivíduo a fazer uma reflexão, né? Puxa, como eu estava mais magra, ou puxa, como meu filho cresceu, puxa, olha, aquela pessoa já não está mais entre nós, né? No caso da morte. Então, o que você acha desses recursos que tentam sensibilizar esse usuário? O Facebook tem muitos profissionais lidando exatamente com pesquisas para atingir melhor esse usuário no sentido de sensibilizar mesmo. Para o ouvinte que não conhece exatamente a história do Facebook, é uma analogia em relação aos livros de rosto dos norte-americanos, com uma pequena biografia. Então o Facebook usa muito esse artifício da memória ativa, de algo de lá de trás se atualizar. Isso realmente sensibiliza o usuário e transforma quase num sujeito digital lá, porque você lida não só com a atualidade, mas com a tua memória permanentemente. Infelizmente, nosso programa está na reta finalíssima, mas eu vou fazer uma provocação para vocês dois. Já estendendo um convite para a gente fazer, sei lá, daqui a um ano, repetir essa dose para saber como é que tá, já que muda tanto e tão rápido esse conceito de comunicação nas redes sociais. Daqui a um ano, então, a gente se encontra. É como se fosse o Mentalistas cápsula do tempo. A gente resgata as falas de hoje para fazer depois. Mas duas provocações, vou começar com o professor Eric e depois o Leonardo. Eu queria saber se dá para a gente fazer uma previsão de como será essa comunicação, aí vou rescindir para você a comunicação, e aí para o Leonardo, como é que vai ficar esse indivíduo nos próximos meses ou nos próximos anos. A gente pode esperar uma outra maneira de se comunicar
pela internet, aí usando redes sociais ou redes mais específicas como o WhatsApp, por exemplo. Queria o seu parecer desse mundo digital. E a mesma pergunta para o Leonardo, mas eu queria saber que tipo de personalidade vai sobreviver a essas mudanças. Se o controlador, por exemplo, que você trouxe, esse aí vai acabar abandonando as mídias. Então, futuro das comunicações digitais, hein, professor? Tá. Eu acho completamente impossível querer prever qualquer coisa nesse momento, mas com certeza a gente vai, ao longo do tempo, ganhar mais maturidade, construir um olhar crítico e passar dessa fase de deslumbramento em que as pessoas gostam de falar dos jovens, né? Mas eu não acho que sejam só os jovens, acho que todo mundo anda muito deslumbrado e conectado demais com as redes sociais. A gente vai medir melhor esse uso, né? E vai saber construir uma relação menos intensas, usar o termo do Leonardo, com as redes sociais. Também acredito que essa fase de deslumbramento envolve a seguinte questão: o meio digital não é só formado pelas redes sociais, né? Então acho que tem muita coisa por vir aí também. Coisas que não necessariamente talvez se desenrolem por conta de uma rede social, mas daqui 10 anos a gente vai olhar e não vai ter mais nada a ver com um Facebook, vai ser uma outra cara, uma outra coisa, com mais cara de sei lá o que, né? Mas desse algo que está por vir, mas que com certeza, eu acho que uma coisa que não muda, essa comunicação que faz parte muito do nosso cotidiano, cada vez mais intrínseca, fazendo parte do nosso dia a dia, envolvendo um pouco daquilo que eu falei, dessa comunicação que não se encerra, e que a gente o tempo todo está, de certa maneira, conectado, mais consciente disso. Não lidando com ele de uma forma ingênua, de uma forma consciente, sabendo de que esse é o mundo. Acho que tem muito a se desenvolver aí, né, nesse sentido. Inclusive devices que não são o aparelho de celular, né? Comunicação construído com outros aparelhos que fazem, enfim, a gente não foi para esse lado, né? Mas se comunicar também não só com pessoas, mas me comunicar com a minha casa, me comunicar com o meu carro, etc. Né? Muito bom. Quem vai sobreviver, Leonardo, a esse mundo de internet e comunicações digitais? Aquele indivíduo que você trouxe para a gente aqui, o controlador, dificilmente vai conseguir lidar com isso. Dá para a gente fazer uma análise desse ponto de vista? Eu acho que se a pergunta é quem vai sobreviver, e aí é um chute total, porque antecipar e prever é muito complicado, principalmente em relação à velocidade das coisas, mas talvez quem se desligue um pouco, ou quem esteja disposto a se desligar um pouquinho. Mas a curtíssimo prazo eu penso muito em uma espécie de personalidade um pouquinho mais autoritária, que vai sobreviver nas redes sociais. Aquele que consegue abarcar e abrigar os mais dissonantes discursos e os mais dissonantes incômodos em relação a uma mesma direção. Ou seja, alguns discursos esvaziados que captam aí ondas de manifestações que muitas vezes são inclusive antitéticas, são completamente contrárias umas às outras, mas caminham na mesma direção. Quando você diz autoritário, também podemos entender aquele que é mais tolerante, que é capaz de tolerar mais coisas, ou não? É o contrário, aquele que não tolera. Eu acho que o mais tolerante nas redes sociais, ele acaba ou tendo que lidar com o contraditório de uma forma muito agressiva, e isso eu acho que daria um programa inteiro a gente conversando sobre esse tipo de fenômeno. Mas se a gente fizer aí duas linhas entre o tolerante e o mais autoritário, esse mais autoritário ele consegue abocanhar tantos discursos dissonantes, inclusive, contrários, paradoxais, que eu acho que a sobrevivência dele é mais longeva nas redes sociais. Penso que a gente pode ser otimista em relação a algum tempo que existe uma consciência em relação ao próprio uso da tecnologia. Porque eu acho que a palavra deslumbramento é muito interessante. E o perigo está no deslumbramento. Cada vez que surge uma nova... E os apontamentos desse perigo estão, acho que,
como o Leonardo tinha falado outra vez, os ouvintes vão mandar mensagem reclamando se a gente não citar Black Mirror, né? A série que mostra todos esses perigos, né, desse contexto nosso atual. Né? Uhum. Muito bem, já fica a dica aqui para você, ouvinte que é do Mentalistas, que não assistiu a série, vale muito a pena, Black Mirror. Tem no Netflix e tem outras... Hoje em dia tem tudo, né? Tem no YouTube, no Netflix, em vários outros dispositivos. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, mas vamos deixar esse Mentalistas na cápsula do tempo. Daqui um ano ou alguns meses mais para frente, eu quero convidar novamente, já agradecendo a participação do professor Eric Messa, que é coordenador do Núcleo de Inovação em Mídia Digital da FAP, e também do psicólogo Leonardo Goldberg, mestre em Educação, Arte e História da Cultura e pesquisador no Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP. Gente, muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima, viu? Obrigado Muito vocês. obrigado. Estaremos aqui de volta, né? Daqui um ano. Será um prazer. Muito obrigado. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.